Olá! Vamos começar mais uma live. Deixa eu colocar aqui o nome, fixar aqui o comentário para quem entrar. Ok, pronto. Didi, oi, tudo bem? Mimos da Nessinha, Vanessa, tudo bem? Fabiana, olá. Adriane, boa tarde. Se quiserem deixar a cidade de onde vocês estão é sempre legal, eu gosto de saber. Gosto de saber de onde as pessoas estão. Oi, Agnes, tudo bem? Vamos chegando, dando um oi pro pessoal. Comentem aqui de onde vocês são. Daqui a pouquinho a Júlia tá entrando, ela já me disse que está pronta. Antes de eu entrar, né? Tô um pouquinho resfriada. Tem um barulhinho aqui, ó, em cima da minha cabeça que eu espero que pare. Quando a gente marcou live, a obra já tinha parado. Disseram que tinha terminado a parte de bateção, mas voltou. Espero que agora não tenha muito barulho pra gente. Tarumã, São Paulo. Muito bem, Fabiana. A gente vai falar sobre a escrita terapêutica hoje com a Júlia, que é psicóloga, cliente, amiga. A gente vai juntando as pessoas boas, assim, né? Oi, Roberta, tudo bem? A gente vai juntando as pessoas boas que a gente encontra no caminho, né? E aí... E elas vão se juntando a nós. A Júlia tá aqui me respondendo que ela tá entrando, tá? Oi, Aline, tudo bem? De Franzo, Raquel. Pode escrever aí de onde vocês são, que a gente já começa a falar. Se alguém quiser também deixar no comentário, vocês já praticaram escrita terapêutica? Ou não sabem o que é escrita terapêutica? Por que vocês estão aqui? Se praticam escrita com frequência? Escrevam aí pra mim também. Oi, Keila, tudo bem? Pronto. A Júlia chegou aqui e ela já me solicitou para entrar, então eu vou autorizar. Quando ela entrar, eu vou falar um pouquinho sobre por que a gente está aqui, tá? E vou pedir para ela se apresentar e aí a gente começa, tá bom? Então, deixa eu... Cacau, Trindade, tudo bem? Ah, você comprou meu planner, que bom, que legal. Oi, Júlia, tudo Oi, bem? Cris. Tudo bom? Tudo, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, centralizando a câmera aqui, certinho. Bem, primeiro eu vou falar um pouquinho assim de onde que surgiu essa ideia, né? E aí eu vou pedir para a Júlia se apresentar. Meu trabalho, para quem... Não sei se tem alguém, né, que veio através do perfil da Júlia, mas meu trabalho é na área de planejamento, organização, produtividade, pessoal, né? Não da casa e tudo mais pessoal, de tarefas, de metas. Mas eu sempre tive essa intenção de promover um olhar para dentro, uma reflexão. E eu pratiquei escrita durante muitos anos como uma forma de autoconhecimento, me ajudou muito a entender uma série de coisas que eu não conseguia elaborar enquanto estavam só na minha cabeça, né, Júlia? Porque enquanto está na nossa cabeça, existe uma confusão, a gente não consegue muitas vezes organizar os pensamentos. E eu me beneficiei muito disso sem conhecer o termo escrita terapêutica. E depois tive interesse, comecei a estudar. E quando começou a pandemia, eu criei um grupo de escrita, um grupo gratuito de escrita terapêutica. A gente tinha lá uma dinâmica própria. E ao fim disso, eu acabei, por um pouco de demanda das pessoas, escrevendo um e-book sobre escrita terapêutica. E a gente continuou com esse grupo em contato durante um tempo. Mas a Júlia, ela é psicóloga, ela foi minha aluna, né? Júlia foi minha mentora Sim.
E a gente, por ter muita afinidade, a gente acabou se aproximando, criando uma amizade e conversando. E a gente queria construir alguma coisa juntas e ainda não tinha muito claro o que, né? Mas eu queria que ela contribuísse para esse trabalho de escrita terapêutica pela formação dela em psicologia, que tem muito a agregar, claro. E a gente resolveu assim, vamos fazer uma live? E aí a gente vê o que, que a gente quer fazer depois, né? Porque eu acho que eu sempre falo isso quando eu falo de planejamento, quando eu falo de meta, a gente tem que dar o primeiro passo, mesmo que a gente ainda às vezes não tenha clareza, quanto mais a gente avança, mais a gente mais esse movimento traz a própria clareza para o que a gente quer, né? Então eu fiz esse convite para ela e tenho certeza que vai ser muito bom, que a gente já conversou sobre esse assunto, né? Então vou te passar aí a palavra para você se apresentar. Foi bom que foi entrando mais pessoas enquanto eu dava esse preâmbulozinho. Me conta aí, conta pra gente aí um pouquinho sobre você. Então, Cris, primeiro, obrigada pelo convite, pelo incentivo, né, de participar de uma live, que é algo que eu não costumo fazer muito, né? A gente conseguiu esse tempo. Realmente foi super espontâneo para a gente se encontrar aqui para continuar a nossa conversa, né? Que a gente está sempre conversando, desde quando eu fiz a mentoria com a Cris, se estendeu, né? Em muita conversa depois. Esse tema eu acho muito bacana, né? Começou com o e-book, né? Para quem não conhece, o e-book de escrita terapêutica vale muito a pena, né? Eu baixei, li e a gente começou essa conversa assim, né? O meu trabalho com a psicologia é no momento mais focado em perinatalidade, que seria o trabalho com desde tentantes desse período da gestação, parto, pós-parto, né? Então a escrita terapêutica já é um recurso utilizado, né, em psicoterapia e nesse trabalho com gestantes, especialmente por coincidência, inclusive, né, para enriquecer a nossa discussão, é um trabalho muito importante porque é um período em que a gente está trabalhando as idealizações, né, de um bebê que vai chegar. Então, a escrita terapêutica ela é muito boa para esse trabalho. Então, tem uma parte desses encontros que eu dedico especialmente à escrita de uma carta, a carta para a bebê que vai chegar, né, a carta para essa mãe que você acha que você vai ser. Então, tem assim várias trabalho em cima dessa idealização, né? Então, a escrita terapêutica entra muito nesse trabalho. E, embora eu não seja assim, praticante da escrita terapêutica profissionalmente apenas, né? Ela entra como uma ferramenta do processo, ela tá ali, né, o tempo todo. E para mim, assim, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque eu tenho a minha graduação em psicologia, mas como a Cris sabe, assim, a gente conversa muito sobre escrita e tudo, literatura, porque eu fiz a formação acadêmica toda na letras. Então a escrita é algo que eu estudei muito, a escrita, a linguagem, e isso me ajudou muito na clínica. Eu pratico a escrita terapêutica também há muito tempo, eu gosto muito de escrever, e eu acho que é uma ferramenta muito útil na clínica e você está trazendo isso para a vida cotidiana, né, das pessoas. Então, eu acho que é até uma maneira de ampliar esse uso, possibilitando que as pessoas possam usar a escrita terapêutica, inclusive sozinhas, né? Então, é muito rico esse trabalho. Então, meu trabalho é esse, né? Eu tenho uma clínica com adultos, com gestantes, com o público perinatal, e eu estou aqui mais, eu acho, pelo lado da formação em letras do que exatamente pela psicologia, embora a escrita terapêutica seja uma prática também na minha clínica. Feliz demais de estar aqui com você. Conseguimos marcar esse encontro. Eu acho que você, sim, você com a clínica, você pode perceber e trazer aqui pra gente, que você vai falar sobre isso, como que isso, quais os benefícios que isso traz para a vida das pessoas, né? Não só o que eu sinto quando eu escrevo na minha vida, no que as pessoas me relatam quando eu criei o grupo, mas você também poder trazer o relato de pessoas que usaram a escrita e com teu olhar de psicóloga, né? Das transformações, enfim, dessa série de coisas. A gente pensou
um exercício para começar, né, Júlia? Sim. Oi, Yoga, tudo bem? Legal você por aqui. Tem muita gente que entrou depois, tá? Gabi, Dani, muita gente para dar oi, mas não dá para falar com todo mundo. Eu assisti ontem um documentário chamado Em Busca do Bem-Estar. Se não me engano, é esse nome. É um monge budista e tem um franciscano também, e eles acompanham eles fazem uma jornada lá, não vou me estender na explicação, mas um dos momentos, esse monge budista, ele vai conduzir uma meditação, e ele fala que ele aprendeu com os mestres dele que, por mais que ele tivesse 15 minutos, o mestre dele, né, tivesse 15 minutos para fazer uma meditação, ou algum tipo, ou transmitir um tipo de ensinamento, ele dedicava os primeiros 4 minutos a falar sobre motivação. E aí ele disse que a motivação dá qualidade para todo o resto que vem a seguir. E eu achei isso muito bonito, né? Porque eu falo muito sobre intenção, sobre a gente fazer as coisas com intenção, com propósito, a gente se conectar com o que a gente quer primeiro para sair desse automático, né? E quem tá aqui, trabalha com yoga, sabe muito bem como isso se dá. Então a gente queria propor para vocês uma prática, já uma prática de escrita, até para vocês experimentarem. Pega papel e caneta, e lápis, quem tiver por aí, tá? Se não, se quiser, tiver difícil, quiser só parar, até fechar os olhos um pouquinho e pensar, mas a gente queria propor que vocês respondessem a pergunta que é: qual é a motivação de vocês estarem aqui hoje, né? Por que que vocês estão aqui hoje? Por que que vocês se interessaram por estar aqui nesse momento? Então, vou dar, assim, não sei, talvez um minutinho para vocês pensarem sobre isso. Vou deixar a pergunta aqui nos comentários para quem entrar agora, e vou ficar quietinha, tá? Para dar um pouquinho de calma para vocês responderem. Eu vou deixar a pergunta. Só se alguém tiver entrado depois, a pergunta que eu deixei aí para a motivação de vocês estarem aqui hoje. Deu para responder, gente? Deixar um tempinho só para não ficar muito tempo sem falar nada. E depois, quem quiser, também traz em outro momento, pode responder. Então, a partir dessa motivação, né? E aí, se vocês responderam, por exemplo, escrever o autoconhecimento. E por que você quer autoconhecimento? Tá? Vai um pouco além. Se é assim, porque eu me interesso pelo assunto. Por que você se interessa pelo assunto, né, Júlia? Então, Júlia, começa aí, fala pra gente o que você tiver com vontade de falar. Mas eu tenho uma pergunta, que é assim: toda escrita é terapêutica? E o que é escrita terapêutica? A primeira pergunta que você falou é o quê? Toda escrita é terapêutica? Ou o que é escrita terapêutica, né? Bom, eu acho que não, né? Não é toda escrita que é terapêutica, até porque a escrita terapêutica ela vem de um propósito, isso que você falou até, saber a motivação das pessoas, né? Para estar aqui, eu acho que é importante saber o que faz a pessoa escrever, qual que é a motivação dessa escrita, né? Ela é uma Uhum. escrita, você pode escrever uma lista de supermercado, você pode escrever uma carta endereçada a alguém, né? Você pode escrever pensando em dar uma função terapêutica para essa escrita. Eu acho que existe essa diferença, mas da intenção, né? E claro, assim, do ponto de vista
da psicologia e pensando como psicoterapia, né, e não como uma abordagem da escrita terapêutica, nem tudo é prescritivo, né? No sentido de, dentro de uma psicoterapia, eu posso recomendar uma escrita com uma função terapêutica e ela pode não alcançar essa função para aquela Uhum. pessoa. Assim como várias coisas que são boas, né? Que a gente pensa, a meditação, por exemplo, é algo que eu considero como uma ferramenta de uso terapêutico. Mas para Uhum. algumas pessoas pode não ser. Ou naquele Claro. momento não é, né? Em outro pode ser. Então isso depende muito da história pessoal de cada um e a maneira como a gente pensa na psicologia, né? Agora, eu acho que a diferença em relação à escrita é mais a intenção mesmo. Quando a gente traz a escrita terapêutica para o consultório, né, a gente tem uma intenção de que aquilo tenha uma função terapêutica, mesmo que isso não seja alcançado, né? Mas se Uhum. não existe nem a intenção, né, se a pessoa está escrevendo uma coisa sem essa intenção, não vai alcançar certamente, né? Eu acho que a motivação e a intenção para que essa escrita tenha uma função é o principal, né? De ser, de dar a possibilidade dessa escrita ser de fato terapêutica. Tá. E ela não precisa estar apenas dentro do consultório. Não, não. Ou guiada ou orientada por um psicólogo ou algum profissional da área de. Não, de maneira alguma. A gente tem que pensar de maneira bem específica o que, que seria, inclusive, terapias e psicoterapias, né? A gente tem terapias que são é, do domínio de outros profissionais, terapeutas, que tem vários tipos de terapeutas, e a psicoterapia, que é do domínio da psicologia, né? Que são metodologias diferentes. Ainda que na psicologia a gente utilize técnicas terapêuticas, né? Então elas são Uhum, aliadas. E eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Alguém falou claro, de motivação, opa, desculpa, de se entender, né? Da acontece. escrita para se entender, sem suporte, gente. E tá no carregador ainda, então. Da escrita para se entender. Você pode fazer uma escrita terapêutica para se entender, você pode fazer uma caminhada para se entender, você pode fazer psicoterapia para se entender. Sim. Eu acho que o que cada um vai escolher, eu não acho que a psicologia tem uma hierarquia em relação às outras terapias, eu acho que são aliados, né? Só alguns casos é, que na clínica, inclusive, são raros de adoecimento mental, né? De uma depressão, é que é mesmo que a gente considera que deveria ter um direcionamento ou de um psiquiatra ou de um psicólogo, mas as terapias são muitas, né? A gente tem várias maneiras de se entender e de procurar o autoconhecimento. É muito Uhum, amplo essa gama aí, né? Então, não, a escrita terapêutica, ela é terapêutica, ela pode ser usada por um psicólogo, mas não necessariamente. Você pode praticar a escrita terapêutica sem o acompanhamento de ninguém, né? Desde que você uhum, tenha um domínio, a técnica, a intenção e o direcionamento para isso. Se isso vai uhum. virar uma demanda de psicoterapia ou não, já é outra coisa, né? Pode É, acontecer, né, de acontecer isso ou não. Pode ser que a terapia ali, a escrita terapêutica, se encerre ali na sua função, no objetivo que aquela pessoa procurou e se solucione com a escrita terapêutica sozinha mesmo, né? uhum, Então, nem sempre você precisa de um direcionamento, né, para se entender. Eu acho que esse se entender, ele é bem amplo, né? A gente uhum, tem muitas facetas de nós mesmos, né? Muitos momentos da vida em que cada coisa tem o seu lugar, eu acho. uhum. Eu tive, inclusive, como experiência lá no grupo que eu criei de escrita terapêutica, que algumas pessoas falavam assim, até questionavam e perguntavam assim, Cris, mas eu posso levar isso para minha psicóloga? Aí eu falei assim, se você desejar, né? Se você desejar, é claro que pode. Eu acho que e eu percebi alguns movimentos, eu percebi pessoas que estavam escrevendo e que, como você falou, aquilo ali se encerrou ali, naquele momento, pelo menos, né? Percebi pessoas que tinham acompanhamento da psicóloga e começaram a fazer escrita em paralelo, e algumas
pelo menos relataram que levaram, né, para psicóloga, e eu acho que isso contribui para o trabalho da psicóloga, né? É que é como se ela estivesse fazendo um dever de casa, né? Ela Sim, trabalhou alguma coisa na terapia, em casa ela continuou escrevendo, talvez sobre aquele assunto que foi levado para terapia. Eu fiz análise muitos anos, a Júlia sabe disso. Então, o que a gente trabalha na terapia fica reverberando ali, né, na nossa cabeça, e a pessoa pode trabalhar aquele assunto fora da terapia ou outro assunto que venha, né? Que é como um fio de um novelo de lã, né? Que a gente puxa e aí a gente vai cada vez mais descobrindo outras coisas e tendo outros insights. E também tive experiência com pessoas que falaram assim: eu comecei a escrita terapêutica e eu senti necessidade de buscar um psicólogo a partir disso. E eu acho isso muito positivo, né? Assim, saber que a escrita começou com uma intenção e fez a pessoa olhar para si mesma de uma outra forma e identificar a necessidade de buscar uma ajuda, né? Então, ela também viu que ela não precisava parar ali. Cada um vai ter sua demanda, né? Mas você pode buscar, uma coisa pode levar a outra, né? Ou podem ser feitos combinados. Então, achei bem rico conhecer essas experiências. A Fabiana escreveu aqui que eu gosto de tomar um chazinho e fazer anotações no caderninho. Sempre volto para o que escrevi. Às vezes a gente volta para o que a gente escreveu, né? Um pouquinho travando, eu vou falando enquanto isso. Mas a gente volta para o que a gente escreveu e a gente fala assim, tinha isso tudo aqui, né? A gente identifica muitas coisas que a gente escreveu até depois, né? E é muito interessante. Júlia, você quer falar de alguns dos benefícios da escrita? Como que ela pode contribuir para as pessoas? sim, antes queria até falar alguma coisa desse comentário, né, que a gente falou antes. É interessante que às vezes você começa uma escrita com uma função terapêutica, uma intenção terapêutica, e nem sempre isso é alcançado. Mas o contrário também pode acontecer, Aham. né? Dessa escrita um pouco despropositada, com um chazinho ali do lado, acabar tendo uma função terapêutica que você não previa, né, e você poder aproveitar isso. Eu acho que esse voltar na escrita, né? Às vezes ele não tem essa função na hora que você escreve, mas quando você relê o que você escreveu, isso pode adquirir uma função de reflexão também, né? Então isso é Uhum. interessante, assim, esse movimento oposto também acontece, né? Outra coisa que eu ia Uhum. comentar, você comentou sobre, não lembro exatamente o que você disse, mas me ocorreu que quando eu trabalho com a escrita terapêutica no consultório, muitas vezes, né, na verdade, quase todas, eu não vinculo isso à leitura. E isso é interessante, né? Quando a pessoa escreve, eu sugiro que a pessoa escreva uma carta, né, para esse bebê, por exemplo, que vai nascer. Eu deixo claro que a pessoa não vai precisar ler essa carta para mim. Então é interessante Uhum. porque se você escreve sabendo que alguém vai ler, tem uma diferença, né? Eu acho que a escrita terapêutica ela tem que ser solitária de alguma maneira. Então a pessoa vai ler se ela Uhum. quiser para alguém, mesmo que esse alguém seja um confidente, uma psicóloga, uma pessoa que tem sigilo, isso limita a escrita, né? Quando você diz você vai escrever e vai ler, isso já limita. Então, a escrita terapêutica ela é sempre um movimento de autorreflexão da pessoa com o papel, mesmo que eu esteja ali presente, né? E isso dá uma liberdade, né, que a Uhum. gente não tem no consultório, tanto com tanta força quanto é o papel em branco, né? Então, a terapêutica é interessante nisso também. Acaba sendo um tipo de diário, alguma coisa Uhum. que você sabe que você está escrevendo para você, né? Que ninguém vai ler, que ninguém vai julgar, que você não vai ter que ler em voz alta, né? Então eu sempre deixo essa Uhum. ressalva. Olha, a carta eu estou dando direcionamento. Se você quiser, você lê. Se você quiser, você lê só uma parte. Isso não faz. A escrita em si já é o terapêutico, né? Ela não precisa ser contada para virar um instrumento de terapia, né? Ela é só um direcionamento. Então, isso é interessante também. Então, já falei um dos benefícios, né? Assim, acho que essa autonomia é um benefício, né? De autorreflexão e de você ter oportunidade de alguma maneira a escrita te faz olhar para dentro,
né? Ela é um movimento de interiorização. Isso já é um dos benefícios, além dos inúmeros que você, se eu for falar aqui, né, quem já leu o Escrita Terapêutica vai achar repetitivo, né, daqueles todos que você enumera, né, no e-book, que eu acho que são mesmo os principais. Mas eu acho que assim, até aproveitando a tua fala, né? É, eu eu falo de técnicas, né, no e-book de escrita terapêutica. E uma dessas técnicas é a carta que você nunca vai entregar, né? Sim, E às exato. vezes você pode ter tido alguma. Você deu um exemplo que é super bacana, né? É, que eu gostaria de ter feito enquanto estava grávida, se tivesse pensado nisso. Mas você pode ter tido uma briga com alguém. Você pode ter tido uma briga com alguém e você escreve para aquela pessoa, né? Assim, é, por que que você está chateado, o que que aconteceu. E um dos benefícios é descarregar, né? Você descarregar aquelas emoções e acontece da pessoa quando vai voltar a conversar sobre o assunto ou nem volta, já deu aquela baixada de bola, né? E ajuda muito a refletir, ajuda muito a tirar o peso, tirar o estresse, tirar a angústia, né? Então acho que um dos benefícios é esse, né? De descarregar. Você saber que a pessoa não vai ler, né? Se você está em É. uma briga, você quer falar um tanto de coisa para a pessoa, você está com raiva, né? E aí você escreve tudo, sabendo que essa pessoa não vai ler o que você escreveu, então você vai realmente descarregar ali no papel. Pode ser que você nem precise dizer tudo depois, né? Então, assim, já tem essa função também, né? De Uhum, a Letícia tá aí. Ei, Letícia. Então, de liberar a ansiedade, ela falou, né? De liberar tudo, né? Você libera a raiva, você libera as coisas que estão na sua cabeça, você tira da cabeça e põe no papel, né? E em algum outro momento uhum, pode ser que você volte nisso e leia e, enfim, aquilo já perdeu a intensidade, né? Então, é uma maneira uhum, também de você sim. trabalhar o autoconhecimento e o autocontrole, né? Enfim, tem mil habilidades aí que você vai ganhando mesmo com a escrita, né? Eu gosto muito desse livro que ela Uhum. citou aí. As páginas matinais, né, do Caminho do Artista, eu É, acho sensacional. vou ler aqui para quem não conhece. A Letícia escreveu: escrevi as páginas matinais, exercício proposto no livro Caminho do Artista. Eram 3 páginas por dia. Era revelador e tinha o poder de liberar a ansiedade e de tirar as preocupações da cabeça. Então, para quem não conhece esse livro Caminho do Artista, ele é um livro que propõe vários exercícios de criatividade, tá? Assim, o principal objetivo é esse. É, E essa coisa de liberar as preocupações e tirar da cabeça é para que a sua cabeça esteja mais fresca para criar, né? Para exercitar o trabalho que você tiver que fazer. Mas além disso, muitas coisas podem surgir, né? Como a Letícia falou, era revelador. Eu já passei por isso e eu vi as pessoas que participaram do meu grupo de escrita também relatarem que, assim, às vezes a gente começa com o exercício, né? A tarefa de escrever 3 páginas por dia. E aí pode parecer muito, pode parecer assim, nossa, mas e se eu não tiver com vontade de escrever? E muitas vezes você começa falando, hoje eu não tenho vontade de escrever. Tem dias que. Aí você deixa fluir, entendeu? Você pode continuar, por exemplo, assim, tem dias que eu não quero falar com ninguém. Eu fico me sentindo assim, assim, assim. E aí vai, né? Quando você vê, já foi, já veio aquilo que estava dentro de você a partir de um exercício aparentemente. A Júlia usou uma palavra mais cedo, despretensioso, né? Alguma coisa nesse sentido. Aparentemente, não, aquele exercício era uma coisa muito simples, né? Despretensiosa, sem muito pensamento por trás disso, mas no fim das contas pode gerar uma revelação, né? Como a Letícia disse. E também fala que no grupo de apoio à adoção, que foi emocionante. E eu ouvi também as cartas das pessoas que queriam compartilhar, viu,
Júlia. Então, a Aline já teve essa experiência aí de escrever para o futuro filho. Disse que foi emocionante. E o benefício do autoconhecimento, Júlia? Como que você enxerga isso? Realmente a gente consegue se autoconhecer escrevendo? Eu diria que é até um pouco perigoso, né? A escrita. Essa questão reveladora aí que a Letícia trouxe é muito interessante porque a escrita, e aí mistura um pouco o meu conhecimento também da letras, né? A escrita, ela, na minha visão, a literatura, e que a gente pensa a literatura e a escrita no mesmo registro, né? O Roland Barthes fala de escritura, né? É essa escrita. Opa, desculpa de novo. Essa escrita Hoje a gente literária. tá, lá também Tô só tá uma caindo, gente. coisa. Você tá me ouvindo bem? Que eu tive que ligar o carregador e o fone tive que tirar, porque só liga um. A gente tá ouvindo, sim, às vezes tá dando uma travada, mas tô te ouvindo. Tá ótimo, então. O seu também às vezes dá uma atrasada aqui, mas tá ok. A escrita, ela tem uma potência, essa escrita, né, criativa, como chama nesse livro, né, essa escrita que não é uma escrita que tem uma função comunicativa, né, porque quando você escreve para alguém, você escreve um texto jornalístico, algo que é mais prático, não teria tanto essa função literária, vamos dizer assim. E eu acho que a escrita terapêutica, ela entra dentro disso que a gente considera literatura, porque você ali, ao mesmo tempo que tem um autoconhecimento, tem uma encenação também. Você, de repente, se você fizer esse exercício, não é à toa que esse exercício é do caminho do artista, que ela propõe para trazer inspiração, né? Para que o escritor volte a escrever. Então, essa escrita é criativa também, que você pode ali encenar diversos personagens seu, né? E que ganham uma autonomia também em relação a você mesmo. Então, eu acho que a escrita tem essa potência, que é uma potência da escrita, e aí não é uma potência da psicoterapia, por exemplo, né? A palavra escrita com essa intenção não comunicativa, ela tem uma potência, eu digo assim, perigoso, brincando nesse sentido, mas porque ela tem essa revelação mesmo, acho que é a palavra. De repente você se surpreende com algo que você descobre ali de você, né? E isso tem a ver com autoconhecimento? Tem, mas eu acho que vai além, inclusive, do autoconhecimento. Acho que tem uma função criativa, tem uma função catártica, né? De você, ao mesmo tempo, estar falando de você, mas estar também encenando. Né? Você pode se surpreender ali com coisas, com lados seus que você não tinha percebido ainda. E eu acho que tem essa função de autoconhecimento que é a mais evidente, mas eu acho que vai até um pouco além, quando mistura a criatividade e esse poder da palavra escrita, né? Porque a gente trabalha em psicoterapia com a palavra falada, né? A gente trabalha com a fala. Tanto que quando o paciente traz um texto e fala, olha, eu escrevi isso aqui, queria ler para você. Raramente um psicólogo vai dizer leia, assim. Ele vai dizer, não, me fale o que você escreveu. Né? A gente trabalha muito mais com a fala, e a fala tem um poder ali terapêutico também, que é o que a gente usa como uma intervenção, mas é difícil intervir na escrita. A escrita tem outra função. Né? Ela entra como função terapêutica, mas ela entra de alguma maneira desprotegida. Na escrita você se libera ali de uma série de até por não ter alguém para ler, né? A escrita terapêutica ela é voltada para a própria pessoa. Então, por não ter um espectador, né? Por não ter alguém que vai ler, um leitor, né, necessariamente, ela acaba libertando muitas amarras ali, né? Talvez um pouco parecido de quando a gente fala uma língua estrangeira, por exemplo. Então, a escrita nesse registro literário, não comunicativo, né? Escrita terapêutica, entra nisso, eu acho, considero, ela cria essa janela de liberdade, que é uma janela que não é a mesma que você tem quando você fala numa terapia. São funções bem diferentes, né? A gente está trabalhando com a escrita e com a fala e também com essa questão de não ter alguém ali do outro lado. Tem esse alguém
que é você mesmo, que, enfim, você pode rasgar o que você escreveu depois, né? Então, isso traz uma liberdade que eu acho que é bem própria do registro escrito, que aproxima um pouco também da língua estrangeira, talvez. Quando você fala outra língua, você se sente, né? Não raro as pessoas se sentem mais à vontade, né? Mesmo que fale mal, você se expressa, né? De uma maneira um pouco mais livre do que no seu próprio idioma. Então, acho que essa liberdade, ela tira um pouco as restrições que a gente tem, os bloqueios que a gente cria ao longo da vida, né? Então, acho que a função de autoconhecimento vem daí também, porque nem tudo a gente quer conhecer da gente mesmo, né? E na escrita, eu acho que isso acaba aparecendo, né? Aquilo que você não quer mostrar acaba aparecendo na escrita e te revelando mesmo, né? Coisas que você nem imaginava. É interessante também a analogia quando você falou, não tem nada para escrever. E ela fala isso no livro, né? Comece escrevendo, eu não tenho nada para escrever. E a partir daí É, vai surgindo, e você acaba escrevendo as 3 páginas, né? Na verdade, numa análise, você que já fez deve se lembrar de dias em que isso acontece, que não é incomum. Quando um paciente chega e fala, não tem nada para falar, a gente fala, oba, é hoje. Hoje é que vai ter muita coisa que vai sair daí. Porque a pessoa, quando não tem nada para falar, normalmente ela fala mais livremente. Ela não programou nada, né? Ela não planejou falar. Então, tem uma pessoa perguntando qual livro é esse, é O Caminho do Artista. aham. Que uma pessoa disse, Letícia disse no comentário, e a gente está comentando aqui, que traz essa prática das escritas matinais, que é uma das que a Cris traz também no e-book, né? É. Então, Núria, esse livro Caminho do Artista, são exercícios para a criatividade, não só escrita, tá? Um dos exercícios que ela propõe são as páginas matinais, que é escrever 3 páginas todos os dias, independente de você ter vontade de escrever ou não, tá? Outra coisa que eu queria aproveitar e falar, já que você perguntou sobre livro, eu terminei de ler agora o livro Mais Forte do que Nunca. Você já leu, Júlia? Da Brené Não, Brown? eu acho que você Tá, comentou comigo, ainda não li. deve ter comentado. Eu li os 3 livros dela, esse foi o terceiro que eu li. E ela fala muito de escrita, muito. Então, para quem não conhece, a Brené Brown é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, vergonha, fala muito sobre coragem. Eu recomendo muito todos os livros ou documentários dela. E o Mais Forte do que Nunca, ela fala de você escrever uma RI, que enfim, não vou me estender aqui, mas também é nesse sentido de você dar uma baseada para alguma situação. Eu queria ler um trechinho que eu trouxe, e tem perguntas aí para ler também, tá? Mas sempre que eu venho para uma live, para alguma coisa, para alguma aula, eu sempre fico pensando naquilo durante o dia e eu sempre lembro de alguma coisa que eu gosto de trazer. É um trechinho do livro do Ryder Carroll, que é o método Bullet Journal, que fala sobre técnica de se organizar, tá? Mas ele fala de diário também. Então, ele fala assim: damos vida a nossos pensamentos ao colocá-los no papel. Poucas ferramentas facilitam tanto a transição entre o mundo interior e exterior quanto a ponta de uma caneta. Eu acho tão bonito, porque realmente, né, assim, a gente tem o que a gente sente, a gente tem os nossos pensamentos desorganizados, e aí, quando a gente põe no papel, é essa transição, né, entre o mundo interior e exterior. E eu achei muito bonito, queria trazer pra... Agora deixa Ana eu... mesmo, tá na minha lista aqui de próximas leituras. É maravilhoso. Bem, deixa eu ler aqui os comentários aqui. Não é uma pergunta da Agnes. Pode não ler o que escreveu porque protege e revela de nós mesmas, mas reler também ajudaria a identificar padrões de comportamento para manter ou mudar? Gostei da pergunta. Fala aí, Júlia. Eu não entendi a primeira parte. Novo. Pode não ler o que escreveu para o terapeuta, imagino, né?
Ah, é. Bom, reler ajudaria a identificar padrões de comportamento para manter ou mudar. Eu acho que a releitura do que se escreveu é onde está grande parte do movimento terapêutico dessa escrita, né? Porque na hora que você escreve, isso tem uma função, mais de despejar ali no papel, né? No momento em que você relê, às vezes você pode reler coisas antigas, né? Já vi, por exemplo, pessoas falarem, termina um relacionamento, por exemplo, quem pratica a escrita terapêutica, né? Ah, eu me decepcionei muito com essa pessoa, de repente você lê algo que você escreveu um ano antes, fala, nossa, eu me decepcionei, mas há um ano atrás eu já tinha escrito essas mesmas questões aqui, eu já sabia, né, que tinha esses problemas. Uma... Então, a escrita, ela registra aquilo que às vezes a gente deixa passar, né? E essa releitura, ela tem uma função até mais terapêutica do que o momento da escrita, porque você consegue reconhecer padrões, né? A Uhum. partir do momento que você relê. E não no momento que você escreve, você só reconhece quando você relê. Agora, muitas pessoas não gostam de reler, né? Tem muita gente que gosta de escrever e não olhar mais para o texto. Eu acho que aí vai muito também de cada um e dessa função que a pessoa quer alcançar, né? A função é mais descarregar, de colocar no papel para ficar livre dos pensamentos, ou é uma função mais de autorreflexão? Então depende do destino mesmo que você vai dar para essa escrita. Eu acho que identificar padrões certamente, né? Agora, modificar esses padrões já é outra história, né? Aí a gente tem que dar um destino, né? Procurar um psicólogo ou procurar algum tipo de como você vai modificar isso, né? Eu acho que, mas identificar com certeza, né? Agora, você vai mudar os seus hábitos, você vai procurar algum outro tipo, né, de ajuda. Eu acho que em si a escrita não muda os padrões, mas ela ajuda a auto-refletir, a identificar esses padrões, né? O que já não é pouco, né? Muitas pessoas vivem muito tempo sem identificar padrões, né? Eu já passei por esse processo de reler o que eu escrevi há um tempo atrás. Já passei pelo processo de ler e falar assim, nossa, isso apareceu aqui e apareceu aqui também. E já tive a oportunidade de reler coisas que eu escrevi e falar assim, esse, que legal que isso que eu escrevi no momento, a força que eu tive nesse momento. E isso me ajudar a me conectar também com um lado, porque a gente tá sempre em altos e baixos, né? Então, você pode ver assim, poxa, passei por esse momento e eu fui muito corajosa, ou eu tive uma mente calma, eu tive uma resposta adequada a uma determinada situação, ou não também, né? Mas, assim, mas é sempre um processo de autoconhecimento, sim. E reler é muito interessante. Eu tive nesse grupo a, algumas pessoas também relatando essa coisa de reler, quanto foi interessante para elas. Deixa eu ler mais dois comentários aqui, Júlia. No yoga, fala-se muito sobre o poder da intenção. E a escrita pode ser uma ferramenta importante para identificar o que precisa ser transformado. Sim, Karen. É isso que a gente vem falando. Eu me conecto muito com os ensinamentos do yoga, né? Que tá por trás das respirações e das posturas, que tem também relação com outras coisas que eu leio que eu gosto. E não sei se a Karen estava aqui no início, mas a gente falou, vamos estabelecer a nossa motivação para hoje, né? Vamos nos conectar com a nossa motivação de estar aqui hoje, porque a intenção, ela dá qualidade para o que vem a seguir. E a Fabiana disse que já aconteceu de ficar com o pensamento preso em algo, e assim que escrevi, fiquei livre. Já levantei para escrever e dormi tranquila. Até esqueci no outro dia. Olha que legal, gente. Assim, o mais legal. Tem alguém aqui que esteja aqui agora que tem o e-book de escrita? Se tem, comenta aí, por favor. Eu tenho o e-book. Como é que foi o grupo? Pra gente saber. É... Mas que olha como é legal ver a pessoa falar do benefício, né?
que tem muitos benefícios mesmo, né? A gente já falou aqui do autoconhecimento e a gente realmente encontra coisas em nós mesmas que talvez não estivessem aparentes, né? De liberar tensão, eu acho que de transformar relações, né, Júlia? Assim, tive algum problema com alguém e como eu me posiciono diante disso. Mas o que a gente poderia falar? Eu vou falar do e-book, ô Núria, no final, tá? Para poder post assim que a gente terminar também. Você quer comentar mais algum benefício, Júlia? Não tá me ocorrendo nada assim no momento. Tá. Mas eu acho que tem muito disso, né? De autoconhecimento que a gente falou, de liberar o estresse de algumas situações. Eu tive, por exemplo, uma experiência no grupo que foi bastante interessante. Eu pedi para as pessoas responderem algumas perguntas, tá? E uma das perguntas era: liste 10 coisas que você ama em você. E uma das pessoas falou assim: para mim foi extremamente difícil listar 10 coisas que eu amo em mim. E o tanto que isso revela de coisa, né? Se é difícil para a pessoa listar 10 coisas que ela ama nela, então quanta reflexão isso não traz a partir disso, a partir de um exercício aparentemente simples, né? Fazer uma lista, e isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Então foi bem interessante. Você já teve algum caso assim parecido? Você se lembra? O que eu acho interessante é essa questão da diferença de novo, né? Porque na escrita criativa, mas também na escrita terapêutica, liste 10 coisas, você está listando para você mesmo. Então, se você não consegue listar 10 coisas que você gosta de você, sendo que você não vai mostrar isso para ninguém, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer autoelogios, né? Tipo assim, se fosse para dizer. Uhum. Mas quando você vai escrever, se você não consegue reconhecer, então a gente está falando aí de uma dificuldade que às vezes a pessoa nem se deu conta, né? De uma autoestima baixa, de alguma questão aí mais séria, né? Ela não consegue dizer para ela mesma as próprias qualidades. Então eu acho que aí é que vem o autoconhecimento, né? Talvez essa pessoa nunca tinha parado para pensar nisso, né? Uhum. Foi bem revelador para ela na época. Ela se deu conta, sabe, de como tinha significado por trás disso, né? Agora, eu ia falar outra coisa. O, você viu lá no e-book, né? Que eu tô aqui mencionando o e-book, né, gente? Porque o e-book de escrita, porque eu acho que foi onde eu reuni assim, alguns conhecimentos que eu fui estudando, que eu fui me inteirando. E aí eu percebi a diferença entre fazer também essa escrita mais espontânea, do tipo abrir o caderno, porque ela pode ter muitas técnicas por trás, né? Então, eu posso abrir o caderno e escrever livremente, ou eu posso escrever sob uma orientação, não necessariamente de uma pessoa, mas de alguns recursos. Então, um desses recursos são as perguntas. A gente começou com uma pergunta, né? O que te traz aqui hoje? Tem várias perguntas que eu acho que a função da pergunta ela é muito interessante, porque ela pode te fazer explorar coisas que você não iria explorar sozinha, como por exemplo, e às vezes umas coisas aparentemente simples e que trazem muitas coisas interessantes. Por exemplo, qual é uma lembrança especial da sua infância? Sabe? Pode ser uma coisa bem. Júlia, você tá caindo muito, Júlia. O bom Voltei. passo, amizade, essas coisas são totalmente aceitas e abraçadas, tá? Mas, então, isso te permite explorar, ou como, por exemplo, uma pergunta mais difícil,
o que está doendo mais em você atualmente? Sei lá, uma pergunta nesse sentido. Então, eu acho que é, ela tem essa função de explorar coisas que você não exploraria normalmente, né? De fazer pensar sobre coisas que você não pensaria normalmente. Isso também foi uma experiência bem rica de ver com as pessoas. Que aí é uma técnica diferente, né, Júlia? Assim, você estimular, né, de alguma forma. Uma A gente pergunta que a pessoa. trabalha muito com isso dentro do consultório. Tem até jogos de cartas mesmo, que a pessoa tira uma carta aleatória, né? Não é um direcionamento que eu dou, né? Mas é um jogo mesmo. A pessoa tira uma carta e a partir dali ela começa uma reflexão. Às vezes aquela reflexão vai parar bem longe, né? Então, assim, o que importa é o gatilho ali da escrita, que às vezes você não sabe sobre o que escrever, né? Então, se você pega faz um exercício de reflexão, são todas as perguntas mais reflexivas, mas a partir dali toma outra direção, né? Então, é um gatilho, simplesmente, né? Essas perguntas, né? Ou então, completar frases, por exemplo, né? Algo que a gente usa muito também, que é assim, a primeira coisa que vem à sua cabeça, né? Uma maneira de você acessar uma parte ali do pensamento ou acessar algum sentimento que sem pensar muito, né? E de Uma, uma maneira escrita. uma associação livre, né? É isso. Eu fiz outro dia, eu gosto muito do assunto de CNV, de comunicação não violenta. E eu fiz outro dia um exercício, eu tenho um jogo. Você conhece, Júlia? Chama Grok. Sim. Conhece? Desculpa. E eu fiz um jogo há pouco tempo, né? Que falava assim: pense numa situação. Agora pegue uma carta de sentimento e uma carta de necessidade, né? Que traduz aquilo ali. E também foi muito revelador para mim a necessidade que eu estava tendo, sabe? E ter esse apoio das cartas que já tem ali algumas coisas listadas foi muito interessante, porque às vezes a gente não consegue nomear, eu vejo isso também, né? A gente não consegue nomear os sentimentos. Então, por exemplo, talvez você consiga dar um exemplo melhor que eu, mas assim, eu sinto que essa pessoa não teve consideração por mim. Isso não é um sentimento, né? Eu sinto, a gente usa como sinto, com a palavra sinto. Eu sinto que a pessoa não teve consideração por mim. Isso não é um sentimento. Qual é o teu sentimento? É decepção, talvez? Mas o fato de nomear corretamente o sentimento e a escrita permite explorar isso, né? Porque você não falou e pronto, se encerrou, você pode elaborar mais. Traz também à tona muita coisa, né? Sim, é essa coisa que começa, esse poder, né, da escrita que começa nomeando as coisas de uma forma e que pode tomar outra direção, né? De Uhum. repente você entra em contato com um pensamento seu, às vezes uma reflexão até recorrente de, sei lá, ninguém gosta de mim, esses autos julgamentos, né? Que quando você põe na escrita e você relê, você pode até se sentir meio ridículo, assim, né? Você se coloca fora de você quando você lê, né? E aí, a partir Uhum. daí, você vai perceber, não, peraí, quantas vezes eu já escrevi isso, né? Será que ninguém mesmo gosta de mim? Enfim. Enquanto que isso, como sentimento, não fica tão claro, né? As pessoas, a gente se boicota, né? A gente cria padrões de comportamento e de interpretação do mundo. Então, no dia a dia, a gente não percebe isso. Em movimentos reflexivos, terapêuticos, né? Seja numa terapia quando você está, numa psicoterapia quando você fala e o psicólogo ali te interrompe e te faz refletir sobre o que você disse, né? Uma outra pessoa que está intervindo. Eu acho que nas outras formas terapêuticas, como a escrita, por exemplo, você mesmo às vezes relê aquilo em outro momento e percebe que aquilo é um padrão, né? Que você tem que Uhum. refletir sobre. Então, não necessariamente isso vai acontecer, mas é uma oportunidade. É porque você vai ver aquilo registrado, que não é só um sentimento momentâneo, é algo que você registrou, né? Me ocorreu Uhum. agora você tinha perguntado dos benefícios. É,
do seu e-book, que eu lembrei aqui, que tem vários, né, benefícios, mas o que a gente comentou um pouco, mas que eu acho muito rica essa questão da criatividade. Eu acho que a escrita, a arte, a pintura, né, todos são lugares em que você consegue representar aquilo que você não consegue dizer. Então, por isso são ferramentas terapêuticas também, né? Então, assim, muitas vezes no trabalho terapêutico, por exemplo, às vezes até na fala, a pessoa não consegue falar uma coisa, mas ela consegue dizer de uma maneira mais representativa, ela traz uma foto, ela... Enfim, quando a pessoa não acha uma palavra, a gente fala esse sentimento, por exemplo, te lembra o quê? A pessoa não consegue Uhum. desenvolver, mas ela fala, tá, me fala uma cor, né? Então, assim, a cor tem algo ali de um outro registro que você traz, né? A linguagem tem registro de fala, escrito, imagético. Então, quando você traz outro registro, às vezes você consegue representar algo que é irrepresentável. Você não consegue colocar em palavras, né? Às vezes você não consegue falar e Uhum. consegue escrever. Às vezes você não consegue escrever, mas consegue colorir. Enfim, alguma coisa vai se expressar ali. E que eu acho interessante da escrita, eu adoro essa parte visual, né? Quando você, alguém falou do bullet journal, e você fala também das várias, no e-book você cita várias maneiras de fazer essa escrita terapêutica. É interessante porque essas maneiras também variam. O caderno que você vai usar, às vezes você vai querer usar cor, né? Então você acaba não só escrevendo, você tem ferramentas ali para não só para aumentar a criatividade, mas a criatividade te faz ter acesso a uma amplitude de representações, né? Então você está Uhum. escrevendo ali, de repente você pega uma tinta, uma cor, um carimbo, enfim, alguma coisa que vai dar o tom do que você quer escrever, que não vai ser a palavra, né? E Uhum. na escrita tem essa riqueza mesmo, né? De você ter vários recursos, de trabalhar com a criatividade, e a criatividade ela dá acesso, né, a uma série de sentimentos e de representações. E outra coisa que eu acho legal que você fala também, permite que você sonhe e faça planos com o e-book, que eu acho isso muito interessante. Se você me permite, eu vou ler uma frase, vou dar um spoiler aqui. Claro, pode ler. Nenhum sonho é grande demais ou tolo demais quando você está escrevendo, quando no papel, né? Então, essa frase do seu e-book. Pelo menos se o Eu seu crítico escrevi, interno estiver no modo off, foi você que escreveu. não está entre aspas, não. Foi eu que escrevi? Olha que bonito. Então, a escrita tem isso, né? Foi você que escreveu, mas você nem lembra mais. Mas eu Eu acho essa, reconheço, né? Assim, eu reconheço como uma coisa que eu acredito, né? eu acho essa frase muito incrível, assim, nenhum sonho é grande demais ou tolo demais. Então, no momento em que você às vezes Uhum. faz esse exercício, né, vou escrever, hoje eu não tenho nada para escrever, né? Sei lá, vamos supor que você pratica a escrita terapêutica todo dia, né, e tal. Você pega o caderno, não tem nada para escrever. Então, eu vou escrever aqui um sonho, né, um plano e de repente você começa a escrever algo ali que na sua realidade ou dentro da vida prática, vamos dizer assim, aquilo não faz o menor sentido, você acha que você nunca vai conseguir, que é tolo, né? E na hora que você vai escrever, na escrita, nenhum sonho é tolo, né? Nem não tem limites. Então, é nesse sentido até que eu falei antes da coincidência um pouco da escrita com a literatura, né? Você pode sonhar, você pode criar uma ficção ali. Não precisa ser tudo que você escreve não precisa ser exatamente verdade ou factível, né? Você pode ter acesso a uma realidade ali que não precisa ser executada, né? E isso é libertador também. Além do que você pode descobrir, Aham. entrar em contato com esses sonhos, né? Que talvez estejam ficando de lado, que talvez você não dê muita importância no seu dia a Sim, dia. Então, essa potência criativa, né? Eu e acho que é muito interessante. eu acredito também que esse sonho ele pode ganhar dimensão e ele pode. A gente tem que ter, a gente tem que se dar a oportunidade de deixar ele crescer e quem sabe um dia ele não duvidar, né? E um dia ele pode florescer, por que não, né? Você tá com ele Sim, aí na sua frente agora, o e-book? tô com ele aqui. Permite que você sonhe e faça planos. Fala, fala, fala só os títulos dos benefícios que eu listei. Vamos lá, são muitos, né? A Que gente alguns falou a aqui gente de já quase falou, todos. mas lista aí. Ah, os títulos, vamos lá.
permite criar um registro sobre os momentos especiais de sua vida. Muito bom. Promove autoconsciência, favorece a saúde mental, contribui para a saúde física, ajuda a processar acontecimentos, ajuda a melhorar os seus relacionamentos, melhora a sua capacidade de resolver problemas e de tomar decisões, ajuda a aprimorar a sua habilidade de escrita, estimula a sua criatividade, aumenta o seu otimismo, permite que você sonhe e faça planos, promove o crescimento pessoal. É isso. Tá. São A 12 gente falou de alguns, benefícios aqui que você listou. a gente falou de alguns deles aqui, né? Eu também lembrei de cura e perdão. E aí tá dentro de processar acontecimento ou relacionamento, porque eu tenho algumas perguntas sobre cura e perdão, né? Mas eu queria ler alguns comentários, porque que horas são aí pra gente terminar, né? Você tá com algum relógio aí do lado? Porque eu não tô, eu tive que vir para a sala por causa da minha filha e eu tô aqui sem computador. Qualquer coisa alguém escreve aí para mim no comentário, eu vou ler aqui o comentário da Karen. Eu tenho diários e percebo quanto me ajuda. Fica bem fácil identificar esses padrões que precisam de certo esforço para mudar. E a intenção em fazer isso já nos leva para um caminho de reflexão e mudança. Li um livro uma vez que diz que devemos nomear nossos monstros. É exatamente isso que vocês estão falando. É isso mesmo. A Agnes fala que nomear sentimentos é difícil, mas libertador. A gente sabe bem disso, né, Agnes? A Letícia falou, eu adoro destacar alguma frase dos meus clientes nas apresentações dos projetos de identidade visual. No briefing, eles respondem perguntas sobre seus projetos e muitas vezes revelam as respostas. É mesmo, né, Letícia? Às vezes a gente se surpreende, assim, tipo, com uma frase que nos representa, né? E ver aquilo ali fisicamente, concretamente, deve ser bem interessante. Aí ela termina, e sempre se surpreendem, assim como a Cris fez agora com a leitura. Tá, são 18 horas, então. E vamos terminando, eu queria dar alguns recados. Antes disso, não saiam, por favor. Também a Júlia também tem hora, né? Eu gosto de terminar sempre com uma frase. Não, eu vou primeiro e depois eu dou a frase. Primeiro, obrigada por todos estarem aqui, tá? Por terem interesse no tema. Eu acho que a gente vai precisar marcar outros para falar dos outros perfis. Eu tô um pouco doente. Mas, enfim, eu acho que a gente pode marcar de planner na prática. E é um exercício de planejamento, de fazer planos, de pensar sobre os nossos sonhos e de organizar a nossa própria vida. Fica aí o convite para todo mundo. Eu vou fazer hoje ainda, não vai embora. Tô falando, não vai embora ainda não. Eu vou fazer hoje ainda, assim que eu puder, tá? Que a gente terminar aqui, um post para que vocês comentem o que foi mais interessante da live de hoje, quais foram os insights, o aprendizado que você teve. E aí me manda um inbox, quem quiser uma amostra faz o comentário, marca alguém se quiser e me manda um inbox, quem quiser uma amostra do e-book, já com 10 perguntas para começar a fazer o exercício, tá? Me manda, Tamara que entrou agora, fazer um comentário no post, me mandar um inbox para receber uma amostra do e-book. O e-book tem, eu acho que no link da bio para a Núbia, se ela ainda estiver aqui, tá? Eu acho que é isso. Júlia, eu vou te dar a palavra para você dar a sua palavra final, enfim, e depois eu vou deixar a frase. Vou deixar a frase por último como uma frase de efeito, tá? Pra gente terminar, que eu gosto de frases de pessoas que são geniais, eu gosto de trazer. Fala, Júlia, uma palavra final aí pra gente se despedir de todo mundo. Tá mudo. Pra mim tá mudo. Vê se apertou mudo aí alguma coisa. Ah, sim, eu estava de... Não, queria te agradecer, Cris, pela oportunidade de a gente continuar essa conversa aqui ao vivo. Foi muito bacana. Espero que a gente tenha outros momentos.
psicóloga, está em casa com filho pequeno e ainda assim conseguiu estar aqui hoje, então agradeço. Comecei a ouvir agora, Júlia, pode falar. Será que você está me ouvindo com atraso ou não ouviu nada? Não, eu estava vendo a sua boca e sem som nenhum, mas agora eu estou ouvindo. Fala aí. Ah, então vou repetir. Não, estava te agradecendo pela oportunidade da gente conversar, continuar a nossa conversa, né, de sempre, mas ao vivo. E foi muito gostoso estar aqui com você. Então, vamos ver se a gente combina mais, né? Embora tenha sido difícil achar um horário comum, que foi muito proveitoso. Para mim foi ótimo. Obrigada. E não deixem de baixar o e-book, porque é realmente inspirador. Eu adorei. Tá, eu vou mandar, quem quiser eu vou pôr um post para vocês me mandarem um inbox para eu mandar a amostra. Então vou terminar com uma frase, tá, gente? Que é do David. Ah, esse nome não tem como ler, não. Depois, se quiserem, eu passo aqui para vocês. Os ouvidos escutam apenas som, mas um coração atento entende significado. Então, a gente está falando aqui de significado, né, Júlia? E de estar atento a nós mesmos, às nossas necessidades, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, nossas dificuldades. Então, que a gente possa, através da escrita, estar atento ao que está dentro de nós, para que a gente possa trabalhar isso externamente da melhor forma possível. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada a todos que estiveram aqui hoje. E eu vou salvar essa live para ela ficar aí disponível para vocês, tá bom? Um beijo para todos. Beijo, Obrigada, Júlia. Cris. Um beijo. Boa noite para Tchau. todo mundo. Tchau. Boa noite. Tchau.